Aleluia! Graça e paz, queridos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês para partilhar aquilo que o Senhor ele tem colocado no meu coração. E durante a semana a gente teve um encontro e nesse encontro, quando a gente estava lá discutindo algumas questões, o pastor disse assim: quer pregar domingo? Que é assim, né? Você não, cada um que escolha e você vai. A pastora Érica, aprenderam com a pastora Érica de botar em cima da ladeira de patins e empurrar. Pronto, aí, né? Vai-se embora. E aí, enquanto a gente ainda estava ali reunido mesmo, era uma reunião online, Deus ele trouxe uma palavra ao meu coração. E eu vou partilhar com vocês daquilo que papai trouxe para as nossas vidas. Amém? Eu creio que essa palavra ela não volta vazia. Eu creio piamente nisso. E aí eu quero convidar você a abrir, eu vou fazer feito o Renato. Se essa mensagem tivesse um título, seria propósito versus vontade. Tudo a ver, né? O coração da gente é uma bênção. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Quando você encontrar, você fica de pé, dá um glória, porque pense num negócio poderoso essa palavra. Jonas capítulo 4. E aí é maravilhoso. Olhe que quando eu li, eu disse, é desse jeitinho mesmo. Não sei com vocês, mas comigo é desse jeitinho. Aleluia. Jonas capítulo 4, a partir do verso 1. Então, todo mundo aqui em algum momento já ouviu falar de Jonas, o homem do grande peixe, que há quem diga que foi uma baleia, mas não foi. Cientificamente falando, não foi a baleia, mas, foi um grande peixe. E aí Jonas recebe uma ordem de Deus e aí faz o contrário da vontade de Deus. E depois ele é levado a cumprir aquilo que ele precisava fazer. Mas aí quando se desenrola a história, chega nesse ponto que a gente vai ler. E a epígrafe do texto é: a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Veja, tudo a ver com a gente, né? E aí o texto diz assim: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso. E que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Que Deus lindo. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois, construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu,
Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor respondeu: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, porque entendemos que ela é a verdade. Obrigada pelas instruções do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, a partir daquilo que você tem para tratar conosco. Obrigada por nossos ouvidos atentos e o nosso coração preparado, Pai, para receber desta palavra em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu falei, né? Propósito versus vontade. Todos nós nascemos com um propósito. Muitas vezes a gente fica questionando, né? Por quê? O que é que eu vou fazer? O que é que vai ser da minha vida? Como é que vai ser tudo isso? Só que a gente esquece, ou às vezes a gente até não sabe, que fomos criados para um propósito. E aí eu quero que você abra em Isaías, para depois não dizer, Adna fica inventando esses negócios. Isaías 43 e 7. Eu vou ler a partir do 6, né, para entender o contexto. Ordenarei ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Queridos, o texto deixa muito claro que quando Deus ele pensou em nós, ele pensou para que o nome dele, que é Senhor sobre todas as coisas, fosse glorificado. Então, ninguém aqui pode dizer que não tem um propósito. Nós nascemos para a glória de Deus. Amém? Mas para não ficar só nisso, vamos para Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 1. O verso 11 e 12. Eu gosto, toda vez que eu leio esse livro, eu lembro de Luciana. Ou esses versículos. Luciana trouxe uma ministração em cima dessa palavra um dia aqui, que foi fantástica e impactou minha vida. E o versículo 11 diz assim: Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Querido, veja a nossa importância. Vocês entendem o quanto nós somos importantes? Porque é através das nossas vidas que o Criador das coisas é glorificado. Entendem que não é uma coisa qualquer, que não é uma coisa simples. Ele nos criou entendendo que nós glorificaríamos a Ele. Infelizmente, durante aí essa nossa caminhada pela vida, e aí nós entendemos que essa nossa caminhada não é sem lenço e sem documento. A nossa caminhada tem um rumo certo. Nós caminhamos rumo ao céu, rumo ao reino que foi preparado para nós. Nós esquecemos desse propósito. E aí, quando a gente esquece o propósito para o qual nós fomos criados, nós passamos a viver a partir das nossas vontades.
a gente pensar em criança, a criança está se formando ali. Nós damos as direções para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças mais próximas. Nós damos as direções para que elas cresçam, avancem, se desenvolvam. E nós temos entendimento que a vontade daquela criança que não tem um conhecimento ainda pode levá-la ao mal, não é assim? Por exemplo, está aqui Débora. Débora tem 2 crianças que trabalham com comida, vê só. Quantas vezes você não já disse aos seus meninos, não pegue aí que está quente. Está fazendo lá o bolo vulcão dela, delicioso. Aí Cauã vê lá o foguinho aceso, a panela brilhando dentro. O que é que Cauã quer fazer? Pegar, botar a mãozinha. E aí Débora vai lá e diz, não põe a mão que você vai se machucar. Queridos, não é diferente da nossa vida. As nossas vontades, na maioria das vezes, vão nos levar a nos machucarmos. As direções que nós recebemos do nosso Criador, elas vêm com o intuito de nos proteger do mal, de nos livrar, para que nós vivamos o propósito dele. E aí, quando a gente vai para o texto que nós lemos, nós precisamos entender por que é que Jonas estava com tanta raiva. Se fosse o pastor Adriano ia dizer, por que é que Jonas estava com tanto mimimi? Eu quero morrer, vou me matar, vou morrer. Não é, pastor? Por que é que ele estava com esse sentimento todo, essa raiva toda, essa revolta? Aí a gente vai lá para o comecinho do livro, Jonas 1. Versículo 1 diz assim, certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Então, como uma mãe cuidadosa, como um pai zeloso, Deus dá uma ordem a Jonas. Deus não podia simplesmente ter visto a maldade e dizer, vou acabar com essa bagunça logo, resolver logo o problema. Podia. Mas é assim que a gente faz. Débora, pega o menino, pendura pelo pé, fica aqui, para não pegar no fogo quente. Não, a gente avisa, a gente orienta. Não foi diferente com a instrução de Deus para a cidade de Nínive. Jonas, vai lá e diz ao povo que ele está pecando. Vai lá que eles estão caminhando para a perdição. Mas Jonas decide fazer a vontade dele. Como muitas vezes nós fazemos. Mamãe está dizendo que não pode, mas é tão bonitinho. Tem alguma coisa. Eu acho que tem uma coisa muito boa ali e ela não quer que eu prove. Quem aqui não já pensou isso ao fazer uma besteira? Alguém chega e diz, amigo, não vai dar certo. Aí a gente já pensa assim, eu acho que ela foi, gostou e não quer que eu vá. Só eu que já pensei isso, né? Só eu. E aí Jonas faz o contrário, porque ele, pela vontade dele, ele decide que não. E aí, o versículo 3 diz assim, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para lá, para longe do Senhor. Queridos, quando nosso coração abre mão do propósito de Deus pelas nossas vontades, uma das primeiras coisas que nós fazemos é nos afastarmos de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai nos dar as direções vindas do coração de Deus. Então, quando nós decidimos fazer aquilo que é contrário, a primeira coisa que a gente vai afastar, a gente faz isso aqui. Se você tem um amigo, quando um amigo quer aprontar junto com você, ele está lá coladinho. Mas se é aquele amigo que começa a dizer assim, eu gosto muito de você, mas não concordo não. Acho que isso está errado. Você não devia fazer isso.
Aí dói. Aí a gente faz o quê? Sai de perto. Para não ouvir, porque nós temos uma tendência a fugir daquilo que nos confronta. É o que acontece com a palavra. Quando a gente começa a fazer a coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é deixar de ler a Bíblia. Porque até sem você querer, você leva lapada na cara. Minha gente, eu tinha um negócio de abrir a Bíblia. É quando eu abri Ezequiel. Misericórdia. Eu acho que eu não pensei direito. A gente fica procurando. Eu sou antiga, né? Aí eu sou antiga. Eu sou preservada, mas eu sou antiga. E aí, na minha casa, quando eu era criança, tinha uma caixinha. Tinha a pastora, Eric, que interior tem isso. É caixinha da promessa. Vocês já viram? Tem um monte de papelzinho colorido. O pastor vai dizer que não viu. Só quer ser o novinho. Aí tem, é uma caixinha bem bonitinha, cheio de papelzinho assim, quadradinho, um retângulozinho. Cada um ali é um versículo. Só que, minha gente, é uma coisa maravilhosa. Só tem bênção. É caixa da promessa. Olha, tudo que você tira ali é bom. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Olha, coisa linda. Aí pronto, aí você, Deus, fale comigo, vai na caixinha da promessa. Isso é bom demais. Agora vai para a Bíblia. Aí você está ali, uma preguiça, aí você abre lá e vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tudo isso, né? Tem alguma coisa errada nessa história, deixa para lá. É o que a gente diz muitas vezes, que a gente não quer ouvir a voz de Deus. A gente quer o quê? A gente quer ouvir o que nós queremos ouvir vindo de Deus. A gente quer que Deus massageie a nossa vida, que passe a mão na nossa cabecinha. Mas será que em todo tempo é isso que nós precisamos? Será que eu faria o bem deixando meu filho colocar a mão no fogão quente? E aí, infelizmente, se a nossa vontade for contrária à vontade de Deus, ela vai nos trazer sofrimento. Não tem outro caminho, minha gente. Não tem outro jeito. Não tem um arrumadinho. Não dá para dar jeitinho. Não adianta. Se Deus tem uma vontade para a nossa vida e nós preferimos ficar com a nossa vontade, a gente vai quebrar a cara. Olha, se eu fosse dar os exemplos das minhas quebradas de cara, a gente ia passar a noite aqui. Então, vamos ficar com Jonas. E aí a gente vê que Jonas, ele toma essa decisão. E aí no versículo 4 do capítulo 1 diz assim: no entanto, Deus mandou um vento forte e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de partir-se ao meio. E aí a gente pode pensar assim, que a gente fica tentando remendar, viu? A gente ainda fica tentando justificar, querendo colocar o problema em Deus. A gente pode dizer assim, mas também Deus é muito ruim, menino. Vê só. Deixava, já que ele não queria, né? Deixava o bichinho ir embora, né? Mas, querido, você tem o entendimento de que quando nós não vivemos o nosso propósito, nós passamos a viver uma existência vazia que rouba a nossa paz. Então, quando Deus manda uma tempestade, não era porque ele estava com raiva de Jonas, não. Isso, na verdade, é resultado de amor pela vida dele. Deus sabia o chamado que existia na vida dele. Deus sabia o propósito da vida dele. E o quanto ele sofreria se afastando dele. Não é o que a gente faz com os nossos filhos. O menino fica até com raiva, né? Antes tu vai até reclamar de mim para a pastora? Fica. Eles ficam com raiva. Eu já fiquei. Eu queria sair, minha mãe dizia assim, não pode. Ah, meu Deus do céu. Olha, pense, a tromba cresce, o bico cresce logo. É só comigo. Todo mundo vai, só comigo é isso. A gente começa logo a resmungar, a reclamar. Vou perguntar à tua mãe, Leide, se tu fazia isso, né? Hoje é bom que a mamãe está aqui. E aí Jonas é tomado, não é? Ali pelos marinheiros, a história conta que
As pessoas não sabiam o que é que estava acontecendo. Sabia que estava acontecendo alguma coisa que não era normal, gente. Aquela tempestade do nada. Tudo bem que aqui em Garaçu agora, né? Tá sol, tá chuva, a gente nunca sabe. Mas assim, não era esperado. E o que é que está acontecendo? E aí eles lançam sorte para entender e recai sobre Jonas. Então, Jonas, sobrou para tu, alguma coisa tu fizesse. E ele entende que era o fato dele estar fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus. E aí me permita pedir para você lembrar, pensar aí rapidamente na sua mente, precisa me dizer não, de alguma experiência em que você preferiu a sua vontade à vontade de Deus e o resultado foi difícil. E aí eu quero que você pense, você sabia ou não sabia que não devia fazer aquilo? Porque Deus, Ele não lança a gente perdido pelo mundo, não. Vai e te vira. Não, queridos. Quando Jesus ele foi, Ele disse, eu vou, mas deixarei um convosco, como eu. E Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar em todas as coisas. Eu tinha um pastor que ele dizia que o Espírito Santo parecia um gato arranhando. Por quê? Vocês já viram gato arranhando no sofá? Nem um barulhinho chato, que incomoda. É quando a gente vai fazer besteira. Você vai. Mas aquele negócio está lhe dizendo, não vai, rapaz. Não vai dar certo. Volta para casa. Não vai por aí. Rapaz, presta atenção. Estou errada? Ou é só eu? Se não for só eu, tudo bem, né? E aí, a gente precisa entender por que é que isso acontece. Primeiro, Deus, Ele conhece o nosso futuro. Eu só sei o que aconteceu até agora. Daqui a 1 minuto, eu não sei o que pode acontecer. É o agora que a gente sabe. E o que passou. Mas Deus já esteve no nosso futuro. Então, o amor dele por nós se antecipa. Então, ele faz com que nós tenhamos as direções do Espírito Santo para evitarmos danos à nossa vida. Lembra? Nós temos um propósito a cumprir. E o desejo de Deus é que nós cumpramos, porque Ele entende que isso traz alegria para a nossa vida. Em segundo ponto, isso acontece porque Deus, Ele se responsabiliza pelo que Ele ordena. E aí, quando o Espírito Santo trouxe para mim, na hora eu lembrei da pastora. Quando ela recebe o chamado, e aí Deus manda ela abrir uma igreja. Como? O bom é que hoje tem irmão, tem sobrinho, tem cunhado, todo mundo aqui da pastora. E assim, a pastora era braba, né? Se tivessem dito a vocês lá atrás, é a irmã de vocês, vai ser pastora. Vocês tinham feito o quê? Rido, né? E aí? Não, Érica, pastora. Mas que conversa. Não é assim? Só que quando a palavra de Deus vem, Ele já cuidou de tudo. Aquilo que Deus trata com a nossa vida, Ele se responsabiliza. Por quê? Porque Ele não já esteve lá, Ele já preparou tudo. O medo, muitas vezes, nos impede de vivermos os propósitos de Deus, porque a gente quer conhecer o que não foi nos apresentado. É por isso que o cristão, ele precisa viver por fé. Não fé em mim, no que eu sei, no que eu posso, mas fé naquele que pode todas as coisas. Aleluia! Queridos, a nossa fé ela é baseada no Deus que criou todas as coisas, que pode todas as coisas e que faz todas as coisas. É isso que faz a gente colocar o pé mesmo sem ter chão, sabendo que Ele se responsabiliza. É aquilo, vamos fazer? Vamos. Tem dinheiro? Tem não. Mas a gente vai assim mesmo. Não é assim? E acontece, queridos. Deus, Ele provê, Deus, Ele dá instrução, Deus, Ele sustenta. Tudo vem dEle. A gente costuma muito ministrar aqui durante o processo de oferta
justamente esse entendimento. A gente não pode viver baseado naquilo que nós temos, mas é entendendo quem é que nos dá todas as coisas. Porque não é na força do meu braço, não é porque eu sei. Não, é a misericórdia dele. E a gente vê Jonas falar exatamente isso. Vocês viram quando a gente leu por que é que Jonas não queria ir? Porque Jonas estava com raiva do povo já. Esse povo que não quer nada com Deus, fica aí fazendo besteira. Aí Deus diz, vai Jonas. Aí Jonas disse assim, né? Você vê que no texto não tem falando. Mas quando ele fala lá, ele teve um fight com Deus. E ele disse lá, mas rapaz, isso não vai dar em nada. Lá vai eu pregar para esse povo, dizer que Deus vai castigar quando for depois, Deus vai e não castiga ninguém. A gente faz isso. Um dia desse ano você veio me cobrar. Mãe, você lembra que você disse que ia me apanhar? Ele disse me apanhar, né? Você disse que ia me apanhar e você não me apanhou? Glória a Deus, né? Estou no caminho certo, né? A misericórdia de Deus, ela nos alcança porque Deus não fica ali com o chicotinho na mão, esperando uma oportunidade. Ele vai errar e eu vou castigar ele. Não, queridos, quem tem esse coração somos nós. Nós é que muitas vezes ficamos esperando o erro do nosso irmão para apontar. Tá vendo? Eu sabia. Eu sabia que ia errar, eu sabia que ia aprontar. Esse é o nosso coração, queridos, não é o coração do nosso pai. O coração do nosso pai é aquele que está lá na torcida. Vai, filho, você consegue. Você consegue. Ou o pecado está ali tentando, mas você pode resistir. Esse é o coração do nosso Deus, queridos. Um coração cheio de misericórdia, de compaixão, que fica torcendo para que nós resistamos. Porque Ele nos criou para resistir ao pecado. Sim. Ele nos deu todas as condições. Ele deu o Espírito Santo para que nós frutifiquemos. Ele nos deu sabedoria divina. Ele nos dá as orientações. A palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então Deus não vive de fazer pegadinha para mim e para você, não. A visão de Jonas estava enganada. Por quê? Porque ele se deixou contaminar pelos sentimentos. Se eu e você nos deixamos tomar pelos sentimentos maus que a carne traz, a gente deixa de ver no outro o amor de Deus. Só que o amor de Deus foi derramado em nosso coração para podermos amar uns aos outros. Deus não deixou a gente de bola assim, não. Ame ao seu próximo como Cristo amou a igreja do nada, não. Ele sabia que seria difícil para mim e para você, porque o que a gente quer é dar cascudo, puxar as orelhas. Mas aí Deus derrama o amor dele em nosso coração e dá o maior exemplo de amor. Ele deu o próprio filho, porque aí qual é a desculpa que a gente tem para não amar o outro? Se ele deu o filho para amar quem tirou a vida dele, qual é a desculpa que eu e você temos para não amar uns aos outros? E aí, por último, a gente não pode esquecer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Queridos, a minha pode ser enganosa, a minha pode ser falha, mas a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. Quando nós vamos escolher uma coisa, a gente vai escolher o que é bom ou o que é ruim. Mas e por que é que muitas vezes a gente prefere a nossa vontade do que a vontade de Deus, que temos a certeza que é boa e perfeita? Quando na maioria das vezes a nossa, nós mesmos ficamos em dúvida. Porque quando a gente vai tomar uma decisão baseada nos nossos sentimentos, a gente fica com aquela, será que vai dar certo? Mas a vontade de Deus não tem dúvida. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E, queridos, todos nós, em algum momento das nossas vidas, já experimentamos disso. Quando muitas vezes tudo parecia que ia ser destruído, que era o fim, que não tinha jeito,
Deus faz de tal forma que depois você fica assim, como é que foi que deu certo? Porque Ele é perfeito. Ele faz do jeito dele e não do nosso, que é falho, que é imperfeito. E aí, muitas vezes, por conta dessa nossa vontade, nós queremos julgar os outros. E aí, eu quero que você abra em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2:4. Por quê? Porque aí, Jonas estava lá com raiva, porque Deus, ele já sabia, rapaz, isso não vai dar em nada, Deus vai salvar esse povo, não adianta, Deus vai. E aí isso vem, muitas vezes, da nossa falta de conhecimento da vontade de Deus. Em 1 Timóteo 2:4 diz assim: o qual, Deus, nosso Salvador, né, deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, então, quando Deus prepara ali o plano para Nínive, o intuito de Deus era sim salvar todas as pessoas, não era outro não. Quando ele manda Jonas alertar a cidade e falar da iniquidade do povo, o intuito era exatamente aquilo que aconteceu. Era que o povo se arrependesse, que o povo tomasse consciência daquilo que estava fazendo. Então, por que é que muitas vezes a gente vai para o outro conversar, falar, mas parece que às vezes a gente fala não querendo que o outro faça o que deve fazer. É como assim, eu vou fazer a minha parte. Vou pregar o evangelho, mas... Não, queridos, a gente tem que ir, é certo de que, sim, essa palavra é eficaz, essa palavra é viva, ela vai trazer transformação, independente do que a pessoa tenha feito, ela vai se arrepender sim, ela vai encontrar o amor de Deus, ela vai reconhecer o Senhor na sua vida e vai viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa motivação, e não... Vou fazer a minha parte. Não, queridos, a sua parte é amar, a sua parte é levar a palavra, a sua parte é orar, a sua parte é sim desejar que aquela pessoa seja salva, porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Aleluia! Quando nós agimos mediante a nossa vontade e de forma contrária à vontade de Deus, nós agimos como juízes. Porque a gente acha que sabe o que fazer. Porque vocês percebem que é como se Jonas estivesse dizendo assim, Deus não sabe o que está fazendo. Tem nada que perdoar esse povo. É assim, acaba com tudinho. Manda o anjo com a espada e corta a cabeça de todo mundo. Igual a Alice no País das Maravilhas. Igualzinho. E a gente abre mão, né, dessa posição de filho, desse lugar de misericórdia, e senta na cadeira de juiz. Gente, é uma das coisas que mais me tratou quando eu fiz a minha libertação, quando eu passei pelo processo, quando eu fui para a IFOL, quando eu passei aqui na igreja, foi saber que eu estava naquele lugar e que nenhuma daquelas pessoas que estavam ali comigo estavam me julgando. O fato de eu saber que as pessoas que estavam ali comigo me amavam e queriam que eu vivesse o propósito de Deus para a minha vida. Gente, isso faz toda a diferença. Então, se nós queremos ser amados dessa forma, nós precisamos amar as pessoas assim também. E não sentar num lugar onde eu determino o erro do outro, onde eu digo como o outro deve ser tratado. Pior, eu digo como Deus deve tratar o outro. E aí Jonas, ele queria destruir. Esse era o desejo de Jonas. Por isso que ele não queria ir. Não vou não. Deus vai perdoar esse povo todinho, não vou não. Por muitos anos, e veja como o Espírito Santo é lindo. Todas as vezes que eu via a ministração sobre Jonas, ou até mesmo em algum outro momento que eu tenha ministrado, a impressão que eu tinha era que Jonas estava fugindo,
porque ele estava com medo de chegar para aquele povo e dizer que o povo estava em pecado, não é? Só de criança tinha 120.000. Imagina de adulto, né? Então, como é que eu vou chegar diante desse povo todinho e dizer que está tudo em pecado e vai morrer todo mundo? Eu tinha esse entendimento. E glória a Deus que o Espírito Santo está aqui para ensinar a gente. Porque aí, quando eu li, eu disse, rapaz, olha porque Jonas fugiu. Jonas não queria ir porque ele sabia que Deus ia perdoar o povo. E ele não queria perdoar o povo. Ele queria que todo mundo fosse destruído. Mas Deus queria salvar as pessoas. Jonas, ele queria se vingar porque o povo estava sendo mal. O povo não estava servindo a Deus. O povo não estava vivendo para o propósito que foi criado. Então, Jonas queria se vingar daquele povo mal. Mas Deus, ele amava as pessoas. E o pior, quando tudo aconteceu e o povo se arrepende, de lá do menorzinho ao rei, e todos se vestem de pano de saco, e todos colocam cinza na cabeça, e jejuam, e oram, e imploram por misericórdia a Deus, Jonas ficou o quê? Frustrado. Não acredito que eles fizeram isso, rapaz. Não acredito que Leite se endireitou, não. Eric, eu não acredito que Eric agora vai para a igreja todo chique. Queridos, infelizmente, tem gente que pensa isso. Tem gente que quer você. Olha, pastor Adriano. Pintou e bordou agora, pastor. Gente, tem muita gente por aí frustrado com a minha e com a sua vida. Tem muita gente frustrada porque lá atrás eu não enlouqueci de vez. Porque até hoje, às vezes, eu ainda encontro gente que diz assim, menina, eu lembro, tu foi doente, não foi? Fiquei, não estou mais. Aleluia. Queridos, nós precisamos ter o sentimento que Deus teve. Vocês imaginam a alegria de Deus quando Ele viu aquelas pessoas se arrependendo e voltando a adorar a Ele, vivendo o propósito para o qual eles foram criados? É essa alegria que a gente precisa ter. Quando a gente olha para a história do pastor Adriano, quando a gente olha para a história de Eric, quando a gente olha para a história da nossa vida, é essa alegria que a gente precisa ter. Aleluia. Porque, infelizmente, quando a gente vai no sentido contrário, no caminho contrário da vontade de Deus, nós vamos ficar frustrados. Olha, não tem outro caminho não, viu? Por quê? Porque você está indo contra a vontade daquele que pode todas as coisas. Mas, rapaz, tu vai se frustrar. A vontade dele é perfeita. Você pode não estar entendendo, mas tudo já está preparado. Tudo já está encaixado. Nós, quando olhamos, vemos uma pecinha, né, pastora? Mas Deus já viu o quebra-cabeça completo. Eu e você não conseguimos ver a magnitude do que Deus tem para a nossa vida. Aí a gente fica se questionando, será que vai dar certo? Mas será? E se não der certo? Se eu não conseguir? Queridos, quando Deus, Ele coloca algo no nosso coração, Ele já preparou tudo. Mas às vezes somos eu e você que não estamos preparados para os planos dEle. Às vezes o que Deus tem para a nossa vida é tão grande, que se Ele mostrar, a gente faz feito Sara, a gente ri. A senhora nem estava aqui quando eu disse. Eu perguntei se eles soubessem. E agora eu pergunto à senhora, se lá atrás, Deus tivesse mostrado tudo que a senhora ia viver e vive hoje, a senhora teria acreditado? Então Deus, Ele vai nos conduzindo. E a gente só precisa crer. Porque a condução dele é perfeita. E Ele nos leva a vivermos o melhor, sempre. A frustração de Jonas foi o que levou ele a desejar a morte. E, queridos, infelizmente, e eu falo de um lugar de alguém,
da posição de alguém que um dia já desejou a morte. Eu sei o que é estar frustrado. Eu sei o que é sentar, olhar para a vida e dizer, não adianta mais, não tem mais jeito. Mas glória a Deus, que havia um plano perfeito para a minha vida, minha gente. Louvado seja Deus pelo plano dele para a minha vida. E aí já imaginou, eu não ia conhecer vocês? Já pensou que eu não estaria aqui vivendo todas as maravilhas que eu tenho vivido se eu tivesse escolhido a minha vontade, ao invés da vontade dele? Deus, Ele quer que nós tenhamos vida abundante. E em tudo na nossa vida, se nós formos olhar, Ele nos prepara para esses momentos. Às vezes você faz uma coisa e você vai, não sei nem por que eu estou fazendo isso. Nem vai me servir. Aí Deus te leva e te coloca numa posição. Né? Eu só vejo a pastora, né? Vou pegar ela para Cristo hoje. E a gente dizia muito. A pastora nem imaginava que trabalharia com assistência social. Nem. Mas curso tal, a pastora fazia. Não, eu vou fazer, né? Por fazer. Mas eis que já era todo um plano para que ela pudesse viver o que Deus tinha preparado. Queridos, não é diferente na minha e na sua vida, não. Às vezes é alguém que você conhece. Eu trouxe um exemplo um dia desse aqui, que eu fui, minha cabeleireira foi embora. Minha amiga de infância foi embora, me abandonou. Fiquei triste, arrasada. E agora? Quem vai cuidar das minhas madeixas? Aí, uma amiga me disse, não, tem fulana. Eu não conhecia fulana. Mas aquilo ficou fulana. Eu disse, eu vou lá na fulana, né? E minha gente, eu cheguei lá de 8 da manhã, saí de 4 da tarde. Eu nunca tinha passado tanto tempo ajeitando cabelo, né? Aí, eu pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer o dia todo? Eu com tanta coisa para fazer, né? Mas, querido, Deus é tão lindo. Eu acabei descobrindo que a avó da menina foi dirigente do ciclo da oração da minha mãe. É quase família. Só que naquele dia, Deus preparou o encontro. Porque haviam coisas que precisavam ser tratadas. Se eu tivesse feito a minha vontade, eu não teria ido. Porque ela me avisou, ele vai levar um tempinho, tal, explicou. Eu disse, meu Deus, eu vou ter tempo para isso, eu vou. Mas aquela coisa dizendo, vá. Se fosse a minha vontade, eu, na prática, eu já vou para o salão, cabelo lavado, para não demorar lá. Ela chegar, já vou na hora, a gente chega, escova, já sai na carreira, porque já tenho 1001 coisas para fazer. Eu, Adna, não teria ido. Mas eu obedeci àquela voz, que a gente chama de testemunho interior, que dizia assim, vá. E eu fui. E, queridos, que dia. E aí eu aprendi que a gente precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Quem aqui já vinha andando num lugar e aquele disse assim, não vai por aí. Aí, mas é o caminho mais perto. Poxa, eu dobrar aqui, eu já estou em casa. E a voz diz, não vá por aí. Aí você, tá bom. Aí pega outro caminho. Aí depois você fica sabendo, menina, assaltaram não sei quem ali naquela rua. Ou então ônibus. Você perde o ônibus, né? Aí você fica com raiva. Perdi o ônibus, vou me atrasar. E a voz diz assim, tá tudo certo. Se acalme. Aí dá tudo certo. Aí quando você pega o outro ônibus que passa, o ônibus que você perdeu está quebrado lá na beira da pista. E o povo tudo lá parado. E você, ulha! Queridos, Ele conhece tudo. Ele prepara tudo. E aí, nós precisamos entender que fazer o caminho contrário ao que é a vontade de Deus vai nos levar a um caminho de morte. Porque quando Jonas está ali falando, né, de morrer, da vontade, do mimimi dele, a gente pensa assim,
é só a morte física. Quero morrer, Deus, me leve. Não, queridos. Nós precisamos entender que a morte física é extremamente dolorosa e danosa, não só para quem morre, mas para quem fica. Mas nós precisamos lembrar que abrir mão da vontade de Deus pelas nossas vontades pode trazer o pior tipo de morte para nós, que é a morte espiritual. É a morte onde você começa a cauterizar os seus ouvidos e você deixa de ouvir as direções do céu. É a partir do momento que eu começo a insistir em fazer as minhas vontades que você começa, assim, a abrir mão de viver o melhor de Deus para a sua vida e você vai, sim, encontrar um caminho de morte espiritual, onde tudo tanto faz, onde é besteira. Queridos, o inferno vai estar cheio de gente que foi para lá por besteira. Mas todo mundo fazia, vai estar todo mundo junto com você. Não tem problema. Você não vai estar lá sozinho. Não, mas que história, o inferno é aqui. Rapaz, eu não sei, eu creio. Mas se você quer que eu diga assim, eu vi, não vi, viu? Nem vou ver. Mas eu também não quero correr o risco. Eu não quero. Você quer correr o risco de ser real? Você quer correr o risco de, após passar por este tempo aqui, você chega lá e dizer assim, mas rapaz, bem que a Adna falou. Pior, não tem barquinho de volta. Não tem a baleia lá para trazer você. E ninguém é pequena sereia. Não tem cauda. Vai ficar por lá mesmo. Então, é uma escolha que você precisa fazer todo dia. Todos os dias, você vai precisar escolher a vida. Todo dia. Eu lembro que eu fui num lugar uma vez. Todo mundo me chamava para ir nesse lugar. Faculdade, muitos amigos. Eu estudei, meus amigos eram tudo bombados. A pobre era eu. A Lisa era eu, que andava de vem. Não era nem vem, era passifácil. Amarelinho. O senhor conheceu, né, pastor? Não diga que não. Conheceu. Aí, na faculdade, sexta-feira, o povo sumia da sala, né? Os bar enchia, a faculdade esvaziava. É assim que funciona, né? E aí, eu estudava ali na Católica, rodeada de bar. Tem mais bar do que sala de aula. E aí, toda semana era aquela agonia. Boradna. Aí, um belo dia, eu disse, eu vou. Minha gente, cheguei no lugar lá. Aí, a voz começa, né? Tá fazendo o que aqui? Aqui não é lugar para você. Por quê? Aí você já fica incomodado, né? Mas você não quer passar vergonha. Você quer fazer parte. Meus adolescentes ali, você quer fazer parte. Minha gente, chegou num momento que aquilo já estava insustentável. Eu me enfiei numa quina de parede. Porque, né, as luzes e tal, aí na quina não pegava a luz. Eu me enfiei na quina. Passei a noite, agora não podia ir embora sozinha. Com medo, não podia ir embora sozinha para casa. Fiquei ali, o Espírito Santo falando comigo. Naquele dia eu disse, Pai, nunca mais eu abro mão da sua vontade, daquilo que você quer para a minha vida, para satisfazer ninguém. Nem a minha própria vontade. Porque a carne pede. Mas Adna, tinha o que de mais lá? Nada. Mas a Bíblia diz que tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. E naquele dia eu entendi que aquilo não me convinha. Pronto, toda sexta-feira era, bora, né? Eu digo, bora para casa dormir, que amanhã tem aula de 7 horas da manhã. Pronto. E aí, deixaram de gostar de mim? Não tive problema, não perdi a amizade. As pessoas passaram a me respeitar dentro daquilo que eu sou. Querido, se tem alguém que não está lhe aceitando como você é, não é seu amigo. Se tem alguém que quer que você abra mão daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, não é pessoa para andar com você.
Porque quem ama você e quer o melhor para a sua vida, vai querer que você viva o propósito de Deus. Aleluia. Essa história de que besteira, não aceite não. Eu já vi muita gente sofrer por causa de coisas pequenininhas. Porque tudo que é pequeno cresce. Tudo que é pequeno cresce. E pecado é desse jeito. Ninguém começa pecando assim. Não. A gente trabalha todos os dias e a gente fala muito, né, de questão de adoecimento de trabalho e tal. Ninguém vai trabalhar e no primeiro dia de trabalho adoece, só se cair do prédio, né? Não. Mas aí você começa e trabalha uma semana, e trabalha um mês, e é desgastante e tal, e você não tira um tempo para descansar, você não relaxa, você não abre mão, vai adoecer. Foi do dia para a noite? Não. Eu conversava muito com o Eric falava muito da questão do trânsito. E foi de um dia para o outro? Não, no começo acho que Eric achava o máximo, no ônibus, show, né? Não, Eric? E o povo, bom dia, motorista, olha que chique. E o povo carregando o povo, e tudo lindo. Aí depois começou, e haja carro, e haja trânsito, e muda trânsito, e agora pode, e agora não pode. E abre a traseira. E aí escolhamos o motorista, olha. Mas, rapaz, chega um ponto que Eric não quer graça. Pergunta se Eric quer voltar. Quer, Eric? Voltar lá para a linha? Não, né, Eric? Entende, gente, que nada explode. Tudo, ó. O que é bom e o que é ruim é construído na nossa vida. Mas passarinho pode voar na nossa cabeça. Pode. Pode até soltar o pombo, soltar lá de cima e sujar. Mas só faz ninho se eu e você deixar. O pecado é do mesmo jeito, ele nos rodeia o tempo todo. O tempo todo. Mas ele só entra na nossa vida se a gente permitir. O bom de tudo isso é que o amor de Deus, ele sempre nos alcança. E nos ensina o caminho de volta para o propósito. A gente só precisa prestar atenção. Às vezes é uma palavra, às vezes é um puxão de orelha, assim, do pastor Adriano. É uma benção. Olha, pensa no camarada bom de fazer a gente voltar para o trilho, pastor Adriano. Você volta rapidinho. O nome disso é amor, minha gente. E olha que eu ficava com raiva, viu? Ficava também, né, Lady? E olha que eu sou uma pessoa extremamente obediente. Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, foi a obedecer. E a respeitar as autoridades constituídas na minha vida, foi, né? Então, assim, eu engulo. Sim, senhor. Né? Só que aí, hoje isso não acontece mais. Aí, quando ele fala, eu já me dá vontade de rir. Eu digo, mas tu não sabia que não era para fazer, bonita? Tu sabia, tinha nada que fazer, né? Por quê? Porque quando a palavra chega, ela traz correção. Ela te coloca de volta no caminho que te leva para o melhor lugar. E a gente precisa, como a gente diz o tempo todo, a gente precisa amar correção. Correção não é coisa ruim, não. É a correção que faz a gente alcançar as bênçãos. Porque se tiver todo troncho, não chega a bênção não, meu filho. Aí a culpa é de quem? De Deus. Porque Deus não me abençoa, porque Deus não faz. Não, é nossa. É minha. Não vou botar para ninguém, né? Depois vai dizer, é minha, o problema é meu. E nós temos aprendido nesse lugar. Que viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus, tem nos colocado nesse lugar de bênção. No lugar onde a bênção, ela corre atrás de nós. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu disse, que conversa. Eu não lute, não. A história de bênção correr atrás de ninguém. Eu que lute. Mas, queridos, quando eu entendi o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é real, porque a gente fica esperando
sei lá, o presente correndo atrás da gente no meio da rua, né? Não, não é assim não. É aquela coisa de ser inesperado e acontecer. É aquela coisa de alguém chegar e oferecer ajuda em algo que você estava precisando sem você pedir. É aquele dinheiro que muitas vezes você achava que já tinha perdido, alguém dizer assim: rapaz, eu lembrei que eu estava te devendo e eu vim te pagar. Isso é ver sim as bênçãos de Deus correndo atrás de nós. É um abraço que você recebe na hora da angústia. É uma palavra de incentivo e de conforto que vem de onde você menos esperava. É o pedido de perdão de alguém que te magoou. Isso é bênção de Deus correndo atrás de nós, queridos. E a gente precisa celebrar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque quando a gente vive o propósito de Deus, nós passamos a ter uma vida de paz. Porque não tem nada que possa roubar a alegria que vem dele e está dentro do nosso coração. Então eu quero convidar você, queridos, nesse dia, a decidir viver o propósito de Deus para a sua vida. E eu não sei como foi que você chegou aqui, eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando. Mas eu quero que nesse momento a gente vai cantar. Eu quero que você comece a pensar aí. Se pergunte: eu estou vivendo o propósito de Deus? Aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho vivido? Ou eu tenho escolhido viver as minhas vontades? Comece a pensar sobre isso. Você e Deus, feche seus olhos. É você e Ele, queridos. O Espírito Santo, Ele está pronto a soprar em seus ouvidos, no seu coração, as respostas que você tem pedido. Você só precisa se abrir para ouvir a direção do céu para a sua vida.